Ó, uma receita bem básica que eu sempre uso aqui, que eu sempre faço de cabeça. Eu vou usar farinha de trigo, um ovo, uma colherzinha de chá de sal, 50 ml de óleo e aqui dentro tá o fermento, um pacotinho de fermento biológico de pão, 7 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de açúcar e 200 ml de água morna. Daí essa misturinha aqui eu deixo um pouquinho para mim ver se o fermento tá bom. Se dá para fazer com leite. Aí eu coloquei um pouco de farinha de trigo, mais ou menos uns 600 gramas que a gente vai usar aqui. Aí eu coloco o óleo, o sal eu jogo em cima da farinha de trigo e o ovo, por aqui a gente vai misturar. E daí você vai acrescentando mais trigo até desgrudar da sua mão e sovar depois. Agora eu vou acrescentar mais um pouco de farinha de trigo, porque a massa ainda tava bem mole, ó. Pra poder ela começar a desgrudar da mão. E sovando até desgrudar. Daqui a pouco eu mostro como que vai ficar. Bastante na mão, mas tem um segredinho. Porque minha mão tá suja. Então, eu vou limpar a mão e vou voltar aqui sovar pra ver como que vai ficar. Se daí continuar grudando muito na mão, eu coloco um pouquinho mais de farinha de trigo. Se não, eu não coloco mais. E daí tem um segredinho também, que é bom a gente, depois quando a gente for passar pra bancada, colocar um pouquinho de óleo pra não ficar só colocando farinha pra massa não ficar muito seca. Bom, limpa, bora lá ver como que tá ficando. Ó, não, ó, tá grudando, mas não tanto. Então, eu vou sovar, começar a sovar bem aqui. Ainda tem uns gruminhos de farinha. E tirar essas da lateral, que eu acho que não vai precisar mais de farinha. Mas vamos ver. Ó, não precisou. Eu dei uma limpada nas beiradas aqui. Agora eu vou transferir aqui pra bancada aqui da pia pra mim poder sovar mais. Pra você ver como que vai ficar melhor. Vou colocar um fiozinho de óleo, só pra dar uma untada. Pra mim colocar bem pouquinho trigo, se precisar. Pra não ficar muito seco. E se não ficar muito bem gravado, me perdoa, que é porque eu tô sozinha aqui gravando, então... Ó, agora começou a grudar mais um pouquinho, então eu vou vir com um pouquinho só de farinha e dar uma chuviscadinha por cima. Pra continuar sovando. Vou sovar mais um pouco. A vantagem de colocar o óleo na pia, um pouquinho, de untar a bancada que você vai colocar, é porque a massa desgruda, ó. Por mais que ela grude, ó, ela desgruda com facilidade, ó, tá vendo? Ela não fica aquele gruda-gruda. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, um chuvisquinho e vamos sovando. Até a massa ficar bem lisinha, sem ficar sem esses gruminhos assim, ó. Eu coloquei um pouquinho mais de farinha de trigo aqui, pra poder sovar a massa. Bora lá, vai mais ou menos uns 10 minutinhos sovando pra poder a massa ficar bem lisinha e soltar o glúten da massa, pro pão ficar bem fofinho. Quanto mais você conseguir sovar, quanto mais lisinha a massa ficar, melhor o pão vai ficar, mais fofinho. Você vai jogando o chuvisquinho. Ó, a massa tá bem lisinha. Você põe o dedo, ela só. Agora a gente tampa e deixa ela crescer. A hora que ela dobrar o volume, mais ou menos 1 hora, depende também da temperatura do dia. Daí a hora que ela dobrar de volume, mais ou menos ela estiver por aqui, daí já dá pra você enrolar o pãozinho, fazer esfirra, fazer aqueles pãozinhos recheados que eu fiz. Tipo, a massa que você quiser, entendeu? Até fritar, fazer sonho. Porque por mais que vai açúcar e sal, ela não fica uma massa nem doce nem salgada. Agora, ó, a massa já cresceu, então a minha triplicou de tamanho, porque passou um pouquinho da hora aqui, porque eu tenho uma pequenininha arteirinha. Aí a gente vai usar um rolo, uma faca, um pouco de farinha de trigo, óleo, se precisar para untar a mão ou a bancada. E a forma eu passei óleo e farinha também, porque eu vou dividir essa massa ao meio para fazer um pão e o restante eu vou fazer ou salgado, esfirra, alguma outra coisa. Eu não vou fazer tudo pão, não. Agora eu vou dividir a massa ao meio para poder a gente dividir para fazer o pão
fazer as outras coisas, salgado e esfirra. Acho que eu vou fazer umas esfirras fechadas de frango. Tô pondo um pouco de farinha aqui, pra não grudar. Eu vou botar um pouquinho de óleo. Aqui daria 3 pães, ó. Você dividiria assim, ó, pra fazer 3 pães. Mas eu vou dividir ao meio, um pouquinho mais que o meio. 2 dedos, pra fazer um pãozinho meio grande, porque aquela forma ali é meio grandinha. Essa outra parte eu coloco na bacia novamente e tampo pra não ressecar. Agora a gente vai abrir pra poder fazer o pão. Você pega um rolo e vai abrindo. Não é uma espessura muito fina não, tem gente que gosta de abrir bem fininho. Eu, como não tenho cilindro, eu vou com rolo, então eu abro uma espessura de... que dá mais pra mim abrir mais fino. Já tá dobradinho, agora a gente vai transferir pra forma. E esperar crescer de novo pra poder assar. Aí aqui em cima, quando ele já der uma crescida, eu vou pegar uma gema, vou dissolver ela numa colher de leite e vou pincelar por cima. Se não quiser fazer, não tem problema, não precisa. Pro recheio da esfirra de frango, aqui dentro eu tenho uns 2 ou 3, acho que tem 3 pedacinhos de filé sassami que eu cozinhei na panela de pressão, com tempero já. Daí, agora eu vou colocar um pouquinho de azeitona, tem 7 azeitonas picadas, se eu não me engano, porque eu não sou muito fã, mas os meninos e o meu marido gostam. Daí aqui eu vou colocar uma colherzinha de orégano, salsinha, cebolinha e 4 colheres de creme de leite, dessas grandes. Aquilo, você coloca aquilo que você gosta. Salsinha e agora cebolinha. De creme de leite eu vou colocar umas 3 colheres. Daí eu mexo e vejo se vai precisar as 3 colheres de creme de leite. Agora eu vou mexer. Vamos ver se vai precisar de mais. Creme de leite não vai precisar mais, porque tá bem molhado já o frango. Só que tá meio brancão e eu não gosto muito. Então eu vou colocar mais ou menos uma colher de ketchup. Suficiente. Vou pôr ketchup e vou mexer. Pra mim já tá bom também. Ó, daí o creme, o frango não pode ficar muito molhado, porque senão ele vaza. Ó, então é essa consistência aqui, ó. Você tem que deixar. Tanto pra esfirra aberta quanto pra esfirra fechada. Eu vou fazer esfirra fechada hoje. Esfirra, eu transferi a massa de novo aqui, né, pra bancada. Aí eu vou cortar um pedaço pra dividir, pra fazer as bolinhas. Vou usar de novo o rolo e a faca, uma forma untada. Eu peguei essa forminha aqui fininha de pizza, porque eu acho que ela assa mais rápido. Esse pedaço eu vou deixar aqui em cima. Eu vou tentar mais ou menos cortar os pedaços iguais, pra fazer as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Daí eu vou abrir, eu pego uma bolinha daquelas, unto aqui com um pouquinho de farinha, né, ou óleo, eu vou pôr um pouquinho de óleo, porque a minha bancada já tá bem suja de farinha, então vai ficar muito seca. E vou abrindo. Aqui não tem segredo, porque não, tipo, a gente não é profissional, então não vai sair bem certinho. Então, eu abri, agora eu vou pegar uma colher de recheio e vou pôr bem no centro, ó. Uma colher de recheio bem generosa. E daí, pra fazer o formato da esfirra triângulozinho, a gente vem só cobrindo aqui a massa. E dando umas apertadas pra ver. Ó, uma esfirrinha já tá pronta. Vou te mostrar como que fecha depois. E como... Daí, pra fechar, a gente faz assim. Bem profissional não vai ficar, porque eu não sou profissional, né? Mas a gente tenta deixar ela num formato mais parecidinho com o de esfirra. E daí a gente tenta dar umas fechadinhas aqui pra poder não vazar recheio. Aqui já tem 6 fechadinhas. Elas não ficam igualzinha, porque eu não sou profissional. Mas a gente tenta deixar o mais bonitinho possível. E com prática a gente vai levando o jeito. Eu vou terminar de fazer as outras agora, pra deixar crescer um pouquinho pra assar. Essas aqui, uns
10, 15 minutinhos que você deixa crescer já tá bom. Agora o pão você tem que deixar ele crescer até dobrar de volume. Minha quantidade de recheio foi o suficiente. Daí eu fiz 12 esfirras. Eu peguei mais um pouquinho de massa pra fazer mais uma bolinha pra deixar 12. Em cima da esfirra, você pode pegar uma gema também, bater ela e passar com um pincel ou com uma colherzinha. Eu vou passar azeite com um pouquinho de açafrão, porque eu prefiro. Só pra dar uma corzinha na esfirra amareladinha. Daí, dá pra passar até com a própria bundinha da colher, ó. Você vem de levinho pra não... Ficou mais bonitas e outras nem tanto. E aqui ainda sobrou um pouco de massa, ó. Esse aqui eu vou fazer uns pãozinhos de mortadela, recheado de mortadela, redondinho. Que também dá pra você fazer com frango, o formato redondinho desse aqui, que é mais fácil de fazer do que tentar fazer as esfirras, mas aí fica à vontade. Ela normal mesmo, dessa da Copacol que a gente comprou no mercado, a peça de 1 kg, 2 kg. Eu cortei um pedaço e vou ralar. Pra fazer o restinho da massa lá que sobrou, eu ralei a mortadela, daí vou colocar cebolinha, salsinha, eu vou usar maionese pra aqui, não vou usar creme de leite, podia ser requeijão, mas eu não tenho. E um pouco de molho de tomate, e aqui tem 5 azeitonas picadas, de maionese bem generosa, uma colher de molho de tomate, um pouquinho de salsinha, um pouquinho de cebolinha. Agora eu vou misturar pra ver qual que vai ser a consistência. Misturei e ainda tá meio, pra mim tá meio, não tá pastoso do jeito que eu queria, então eu coloquei mais uma colher de molho de tomate. Aí vou mexer. Agora sim, ó, tá na consistência que eu queria. Aqui também pode ser feito com presunto e mussarela, com carne moída e requeijão. Eu vou fazer com o que eu tenho em casa aqui no momento, esse aqui. Sobrou o restante da massa, né? Eu vou dividir de novo em bolinhas pra fazer o pãozinho agora. A gente abre a massa de novo e pega uma porção do recheio. Olha lá. Ponha. Tenta centralizar o máximo possível. Esse aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer tipo uma trouxinha. E, ó, a gente vai fazer assim, ó. Você vai tentar juntar as pontas tudinho pra cima. Ó. Ó. E apertando pra fechar. Deram 10. Eu usei outra forma porque eu não tinha mais dessa daqui. Daí eu peguei outra redondinha. Como eu falei, é uma receita de massa bem básica. Ela é neutra, então eu fiz pão, esfirra de frango e os pãozinhos de mortadela. Aqui em cima eu passei a mesma misturinha que eu passei aqui, azeite com açafrão. Só que em vez de colocar orégano, eu coloquei cebolinha desidratada. Ó, é uma receita bem versátil, dá pra fazer bastante coisa. Pra fazer esfirra aberta, torta, o que você quiser, uma infinidade. O pão pode dar uma olhadinha que ele já até tem uma crescidinha. Agora eu vou assar as esfirras, depois eu asso os pãozinhos. Provavelmente vai ser o tempo de assar esse também. Coloquei as esfirras no forno. Agora é só esperar assar, aí eu mostro como que fica. 25 minutinhos no forno. Daí eu dou uma olhadinha embaixo, ela tá bem douradinha. E em cima ela já quis começar a dourar, ó, tá vendo? Então eu tiro. Ó, ficou super recheada. Ó. Os de mortadela também ficaram prontos. Ficaram 25 minutinhos no forno. Do mesmo jeito, eu dou uma olhadinha neles embaixo pra ver se eles estão douradinhos. O resultado do pãozinho, super recheado e bem fofinho. Ó, o pão já cresceu, já dobrou de volume e agora eu vou levar ele pra assar também. O pãozinho também já assou. Ele assou por 25 minutinhos em forno a 220 graus. Ele ficou bem douradinho por cima. E agora esperar, tá bem sequinha a casquinha, ó. Aí você pode ver que ele tá bem macio. Ó, uma receita básica de massa, né? Que deu pra fazer o pão, a esfirra e o pãozinho de mortadela. Uma receita versátil, que dá pra você fazer de várias formas.